Sejam bem-vindos ao canal Pistas do Divino, e antes de começarmos o estudo bíblico, inscreva-se em nosso canal. Hoje nós chegamos ao episódio 07 e último da série Josué, o último discurso de Josué. E se você acompanhou esta jornada desde a morte de Moisés, passando pelo Jordão aberto, Jericó caindo, aí revelando o pecado escondido, o dia em que o sol parou e as grandes conquistas, então você precisa entender o peso deste final. Porque o livro de Josué não termina com uma última batalha épica. Ele termina com um chamado ao coração. Termina com uma escolha. Termina com o líder já velho, olhando para trás, vendo tudo o que Deus fez, e dizendo ao povo: agora vocês precisam decidir quem vão servir. Esse é o tipo de final que separa a emoção de transformação. Porque é possível assistir milagres e ainda assim se perder. É possível vencer guerras externas e ainda assim cair em idolatria interna. É possível conquistar território e perder o altar. E Josué sabe disso. Ele sabe que a maior guerra de Israel não seria contra cananeus. Seria contra o esquecimento. Contra a mistura. Contra a sedução dos deuses locais. Contra a tentação de viver como todo mundo vive, depois de ter recebido uma história única com o Deus vivo. A Bíblia diz que, quando Josué já era velho e de idade avançada, ele chamou todo Israel, seus anciãos, seus chefes, seus juízes e seus oficiais. Essa reunião não é apenas administrativa. É espiritual. É um último ato de liderança. Josué não quer apenas deixar um legado militar. Ele quer deixar um legado de fidelidade. Porque vitórias podem ser herdadas, mas fé precisa ser escolhida. E então Josué começa do jeito que grandes líderes bíblicos começam, ele lembra. Ele não começa com acusação. Ele começa com memória. Ele diz, em essência, que viu tudo o que o Senhor fez. Ele lembra que a vitória não foi por superioridade, mas por intervenção divina. Ele lembra que o Senhor pelejou por Israel. Essa frase é repetida como um martelo contra o orgulho: o Senhor pelejou por vós. Aqui está uma pista do divino que sustenta vidas até hoje. A memória espiritual protege a alma. Quando você se esquece do que Deus já fez, você começa a achar que está sozinho. Você começa a achar que tudo depende de você. Você começa a se desesperar diante do próximo desafio. Mas quando você lembra, a fé se reacende. Josué está, por assim dizer, reacendendo a fé do povo pela lembrança da fidelidade de Deus. Josué também lembra que ainda existem nações restantes no território, e que a conquista precisa ser consolidada. Isso não é pessimismo. É realismo. É Josué dizendo: não se enganem. A caminhada com Deus não acaba porque vocês venceram uma temporada. Ainda haverá luta. Ainda haverá tentação. Ainda haverá decisões. A fidelidade não é um evento, é uma vida. E então Josué entrega uma advertência que é tão relevante hoje quanto naquele dia. Ele diz que Israel deve se apegar ao Senhor, como já fez até ali. A palavra apegar tem peso. Não é visitar Deus de vez em quando. Não é lembrar de Deus quando der problema. É apegar-se. É prender o coração. É permanecer ligado. E Josué dá o aviso com clareza: se vocês se desviarem e se unirem às nações restantes, se fizerem alianças, se casarem, se misturarem, então saibam que o Senhor não continuará expulsando esses povos. Eles se tornarão laço, armadilha, chicote e espinho, até que vocês pereçam na boa terra que o Senhor lhes deu. Perceba o tom. Josué não está ameaçando por prazer. Ele está revelando uma lei espiritual. Quando o povo de Deus flerta com idolatria, ele abre portas para opressões que antes não existiam. A idolatria sempre começa como algo pequeno, cultural, normal, todo mundo faz. E quando se percebe, ela já virou prisão. Josué está tentando salvar o povo de um futuro de escravidão moral. Ele está dizendo: vocês saíram do Egito, mas podem criar um novo Egito dentro do coração se abandonarem o Senhor. E então Josué fala de modo ainda mais pessoal. Ele diz: eu estou prestes a seguir o caminho de toda a terra. Em outras palavras, eu vou morrer. E ele afirma: vocês sabem, de todo o coração e de toda a alma, que nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor vos disse. Todas se cumpriram. Nenhuma falhou. Essa declaração é um dos grandes pilares da fé bíblica. Deus cumpre o que promete. Deus não é como os homens que falam e esquecem.
Deus não é como as circunstâncias que mudam. Deus é fiel. E Josué está dizendo: se o futuro de vocês desmoronar, não foi porque Deus falhou. Será porque vocês abandonaram a aliança. Isso é sério. Porque muitas pessoas culpam Deus por consequências de escolhas próprias. Josué corta essa confusão pela raiz: Deus é fiel. A pergunta é se o povo continuará fiel. Depois desse primeiro discurso, a Bíblia nos leva para um cenário carregado de simbolismo: Siquém. Josué reúne todo Israel ali. Siquém não é um lugar qualquer. É um lugar de memória patriarcal. Foi ali que Abraão passou quando entrou na terra pela primeira vez. Foi ali que Deus reafirmou promessas. É como se Josué estivesse colocando o povo de volta na linha do tempo da aliança, dizendo: lembrem-se de onde tudo começou. E então Josué faz algo impressionante. Ele não fala apenas de Jericó ou das guerras recentes. Ele recua ainda mais, até antes de Abraão. Ele conta a história da ação de Deus desde os antepassados que serviam outros deuses do outro lado do rio. Ele lembra como Deus chamou Abraão, como multiplicou sua descendência, como deu Isaque, Jacó e Esaú, como conduziu os patriarcas. Ele lembra como Deus enviou Moisés e Arão, feriu o Egito, libertou Israel, abriu o mar, destruiu os perseguidores, sustentou no deserto. Ele lembra como Deus entregou reis e cidades, como deu uma terra pela qual eles não trabalharam, cidades que não edificaram, vinhas e olivais que não plantaram. Essa recapitulação tem um propósito: mostrar que a fé de Israel não nasceu de tradição humana. Nasceu de intervenção divina real na história. E aqui está uma pista do divino para nós hoje. Muitas pessoas tratam a fé como herança cultural apenas. Mas a Bíblia apresenta a fé como resposta a um Deus que age. Josué está dizendo: vocês não estão servindo uma ideia. Estão servindo o Deus que fez. E então chega o momento central, o clímax emocional e espiritual do livro. Josué olha para o povo e diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com fidelidade. Tirai os deuses que vossos pais serviram. E aqui vem a frase que corta o ar como espada: escolhei hoje a quem servireis. Perceba a sabedoria dessa frase. Josué não diz um dia vocês escolhem. Ele diz hoje. Porque o maior engano espiritual é achar que decisão de Deus é para depois. Depois de estabilizar. Depois de resolver. Depois de curtir. Depois de pecar mais um pouco. Depois de viver do meu jeito. A Bíblia não negocia com o amanhã. A Bíblia chama para o hoje. E Josué ainda coloca opções claras. Se parece mal aos olhos de vocês servir ao Senhor, escolham os deuses antigos do outro lado do rio, ou os deuses dos amorreus na terra em que vocês habitam. Ou seja, Josué expõe o absurdo da idolatria. Se vocês não servirem ao Senhor, vocês servirão algo. Ninguém é totalmente neutro. Todo coração tem um centro. Ou Deus é o centro, ou outra coisa toma o lugar. E então Josué faz a declaração que se tornou uma das mais fortes de toda a Escritura, uma frase que atravessa gerações e chega até nossas casas hoje: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui está o final emocional perfeito porque é uma declaração de liderança que começa pelo próprio lar. Josué não está apenas exigindo do povo. Ele está se comprometendo publicamente. Ele está dizendo: eu não controlo a escolha de vocês, mas a minha eu já fiz. E a minha casa também. Isso é poderoso por vários motivos. Primeiro, porque Josué não diz eu servirei ao Senhor, apenas. Ele inclui a casa. Ele entende que fé precisa ser plantada no lar. Segundo, porque ele não está dizendo minha casa é perfeita. Ele está dizendo minha casa tem direção. Terceiro, porque ele não está dizendo serviremos ao Senhor quando for fácil. Ele está dizendo serviremos. Ponto final. É aliança. O povo responde com entusiasmo: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir outros deuses. Eles afirmam que o Senhor os tirou do Egito, fez sinais, os guardou pelo caminho, expulsou os povos, e por isso servirão ao Senhor. Só que Josué, como líder experiente, não se contenta com emoção. Ele confronta com seriedade: vós não podereis servir ao Senhor, porque Ele é Deus santo, Deus zeloso, não perdoará a vossa transgressão e os vossos pecados se abandonardes ao Senhor. Essa frase pode assustar, mas ela tem um objetivo: impedir que o povo faça um voto superficial. Josué está dizendo:
Não tratem essa escolha como frase bonita. Deus é santo. Aliança é coisa séria. Não prometam com a boca e vivam com o coração dividido. E o povo insiste: não, antes serviremos ao Senhor. Então Josué diz: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. Eles respondem: somos testemunhas. Então Josué ordena: tirai, pois, os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o vosso coração ao Senhor. Note o ponto: ainda havia ídolos no meio do povo. Mesmo depois de conquistas, mesmo depois de vitórias, ainda existia idolatria escondida. Isso mostra como o coração humano é inclinado a misturar. A mistura é um dos pecados mais perigosos, porque ela mantém a aparência de fé, mas rouba a fidelidade. O povo reafirma: ao Senhor nosso Deus serviremos, e a sua voz obedeceremos. Josué então faz um pacto naquele dia, estabelece estatutos, e escreve as palavras no livro da lei. E então ele pega uma grande pedra e a coloca debaixo de uma árvore, junto ao santuário do Senhor, e diz que aquela pedra serviria de testemunha, porque ouviu todas as palavras que o Senhor falou. Essa pedra é um memorial, como as pedras do Jordão. O ser humano esquece. Deus manda construir lembranças. E então Josué despede o povo, cada um para sua herança. Isso também é lindo, cada um volta para sua porção, mas agora com uma decisão renovada. A fé bíblica não é apenas para grandes reuniões. Ela é para o território de cada um. É para o trabalho, para a casa, para a rotina, para a vida comum. Depois disso, a Bíblia registra o fim de uma era. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morre com 110 anos. Ele é sepultado em sua herança. Israel serve ao Senhor todos os dias de Josué e dos anciãos que sobreviveram e que conheciam as obras do Senhor. Essa frase é uma mistura de esperança e alerta. Esperança porque a fidelidade se sustentou por um tempo. Alerta porque mostra que a fé pode enfraquecer quando a geração que viu as obras de Deus desaparece. Por isso Josué fez o discurso. Ele sabia que o futuro dependeria de escolhas. O livro também registra que os ossos de José, que foram trazidos do Egito como promessa de que Deus visitaria seu povo, são finalmente sepultados em Siquém. Isso fecha um ciclo gigantesco. José morreu no Egito olhando para a promessa. Agora, séculos depois, seus ossos descansam na terra prometida. A Bíblia está dizendo: Deus não só cumpre promessas rápidas. Deus cumpre promessas longas. Deus cumpre promessas geracionais. E por fim, é registrado também que Eleazar, filho de Arão, morre e é sepultado. Ou seja, líderes, sacerdotes, gerações, tudo passa. Mas o Deus da aliança permanece. Agora, vamos trazer as pistas do divino do último discurso de Josué para a sua vida, de forma direta. A primeira pista é que a maior batalha depois da vitória é continuar fiel. Muita gente busca uma grande virada e acha que, depois dela, tudo estará resolvido. Josué prova que o grande desafio é permanecer. Permanecer sem Moisés. Permanecer depois de Jericó. Permanecer depois do sol parar. Permanecer sem o fogo do momento. Permanecer na vida comum. A segunda pista é que fé exige escolha. Escolhei hoje. Isso significa que ninguém vive por inércia sem servir algo. Se você não escolhe Deus, algo ocupará o lugar. Dinheiro, prazer, orgulho, ansiedade, controle, opinião alheia, ressentimento. A pergunta não é se você vai servir. A pergunta é quem. A terceira pista é que Deus não aceita coração dividido. Josué insiste: tirem os deuses estranhos. A mistura destrói. Misturar Deus com idolatria é como tentar beber água pura com veneno. Parece suportável no começo, mas adoece a alma. A vida com Deus exige renúncias reais, escolhas reais, limites reais. A quarta pista é que liderança espiritual começa em casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso fala com pais e mães, com casais, com jovens, com avós. A fé não pode ser terceirizada. Não dá para querer uma geração forte se o lar não tem direção. Não significa que todos vão obedecer automaticamente, mas significa que o lar terá um eixo, uma cultura, um altar. A quinta pista é que memória sustenta a fidelidade. Josué relembra tudo e ainda levanta uma pedra como testemunha. Se você quer perseverar, você precisa se lembrar do que Deus já fez.
Você precisa se alimentar da história de Deus na sua vida. E precisa criar marcos, decisões, compromissos, disciplina, práticas espirituais. Porque quando a emoção baixa, o compromisso mantém você de pé. E agora eu quero fechar este último episódio do jeito que ele merece, com uma pergunta que não é para o vídeo, é para a sua consciência. Se Josué estivesse diante de você hoje e dissesse: escolhe hoje a quem servirás, o que você responderia com a vida, não apenas com palavras? Quais ídolos você ainda mantém escondidos? O que precisa ser arrancado para que seu coração se incline totalmente ao Senhor? O que sua casa está servindo na prática, no cotidiano, nas conversas, nos hábitos, no que vocês assistem, no que vocês valorizam, no que vocês priorizam? Porque o final de Josué não é um final triste. É um final digno. É o fim de um líder que cumpriu sua missão e deixou o povo diante da verdade. Deus foi fiel. Agora sejam fiéis. Deus cumpriu. Agora permaneçam. Deus deu herança. Agora não vendam a alma. Que essa série termine em você do jeito certo. Não apenas com admiração por uma história antiga, mas com uma decisão renovada. Que você possa dizer com verdade, diante de Deus: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E que isso não seja uma frase de parede, mas uma rota de vida.